Fala galera, tudo bem? Professor Daniel Marques de História aqui falando com vocês. Agora a gente vai falar, beleza? A aula de hoje a gente vai falar sobre família real no Brasil e processo de independência, tá? Daniel, por que colocar dois temas juntos assim? Porque um tema implica diretamente no outro, tá? Sempre como eu gosto de lembrar, qual é o eixo temático do que a gente está falando? A gente está falando sobre a colônia ainda, tá? Mas é o processo do finalzinho da colônia, beleza? Então, ano que a gente está, né? A gente está em 1808, mas eu vou voltar um pouquinho, tá? A gente está falando do final do século XVIII, ali em 1790, 1794, tá? O que está acontecendo no mundo? Está acontecendo um negócio chamado bloqueio continental. E o que é o bloqueio continental? Na França existe, após a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte assume o poder, tá? E com a ascensão de Napoleão, ele promove o bloqueio continental, que basicamente é uma forma de tentar evitar o comércio, ou seja, o aumento de riquezas e de poder da Inglaterra, principal rival da França naquele momento. Né? A França tinha as tropas napoleônicas que poderiam invadir os países, mas ela não poderia invadir a Inglaterra naquele momento, que era mais forte, mais poderosa. Então a forma de tentar enfraquecer a Inglaterra é promovendo uma espécie de bloqueio, chama-se bloqueio continental. O que Napoleão faz? Ele ameaça os países que comercializam com a Inglaterra, que caso eles continuem comercializando, eles serão invadidos pelas tropas napoleônicas. Qual é um dos principais parceiros comerciais da Inglaterra? Portugal. Portugal, então, de Dom João VI, naquele momento, não para de comercializar com a Inglaterra, né, e é invadido pelas tropas. Na ameaça de ser invadido, o que Dom João VI e a família real, de forma geral, fazem? Vêm para o Brasil, vêm para a colônia para se refugiar do bloqueio continental das invasões napoleônicas. Tá? Isso em 1808, quando eles chegam ao Brasil. Então, a relação direta aí com o bloqueio continental e Napoleão com a chegada da família real ao Brasil, beleza? Bom, quando a família real chega ao Brasil, algumas coisas importantes acontecem, tá? A primeira coisa que acontece chama-se a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, entenda-se as nações amigas, Inglaterra, né? A primeira coisa que acontece é a chamada abertura dos portos. A segunda coisa mais importante que acontece é o processo de descolonização do Brasil. Ué, o Brasil torna independente? Não, calma, ainda não. Mas eu costumo dizer que a independência do Brasil começa com a chegada da família real. Isso porque o rei vai morar no Brasil. Então o que chega no Brasil? Chega muita coisa. Chega a maior biblioteca das Américas, né? Eu sei, a biblioteca portuguesa, uma parte dela vem para o Brasil. Chega dinheiro, por que não? Chega ouro, né? Chega a máquina pública, chega a corte, chega a máquina burocrática, chega a advocacia, chega o sistema judiciário, chega o sistema jurídico, policial, ou seja, uma série de instituições políticas que eram portuguesas chegam até o Brasil como forma de se refugiar. Não é um naviozinho que chega, né? São frotas e frotas que chegam refugiando-se no Brasil, né? Portugal é invadido pela França e as tropas inglesas vão posteriormente a Portugal para combater as tropas francesas napoleônicas, né? E aí começa o processo de descolonização do Brasil. Isso porque quando a corte vem para cá, ela quer ser tratada como corte. Então acontece um processo de urbanização do Rio de Janeiro, que é escolhido, né, para a sede, e dessa forma se torna a capital. Construções como o Teatro Municipal, Escola de Belas Artes, vários monumentos à Superintendência de Polícia, a Biblioteca Nacional, a primeira imprensa do Brasil, que é a Imprensa Régia. Várias instituições começam a ser criadas, ou seja, uma série de modificações começam a surgir, dando ares de metrópole a uma colônia, né? O rei está lá, ele precisa ser tratado como tal. A corte está lá. Então, se a corte está lá, pelo menos momentaneamente, o Brasil se torna a metrópole, de certa forma, claro, tá? De certa forma, não de forma literal, ainda. Então o que acontece? A gente está falando sobre esse processo e tem uma outra coisa muito importante sobre a família real no Brasil. Em 1815, vou colocar aqui, tá? Em 1815, o Brasil, sim, deixa de ser colônia. Deixa, Daniel? Deixa de ser colônia.
Por quê? Porque o Brasil passa a ser Reino Unido a Portugal e Algarves, tá? Algarves um território ilhéu, tá? Próximo a Portugal, tá? Que é de Portugal. Então o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser Reino Unido. Ou seja, não é que o Brasil seja independente de Portugal, mas ele não é mais uma colônia. Ele está no mesmo nível. Olha, incrível, né? Essa é uma informação extremamente importante. Daniel, e por que isso acontece em 1815? Porque em 1815 também acontece o que a gente chama de Congresso de Viena. O Congresso de Viena é quando acontece o final do período napoleônico, Napoleão é derrotado, e os territórios que Napoleão invadiu começam a ser devolvidos de certa forma, tá? Então, só que para assumir o território, o rei precisava estar na sua metrópole, precisava estar no seu reino. Nesse caso, Dom João VI estava numa colônia, né? E não na sua metrópole, não em Portugal. E o que ele faz então para poder reassumir o território, né? Coloca o Brasil, eleva o Brasil a reino de Portugal e Algarves. Ou seja, isso é muito importante, porque o Brasil ainda não é independente, mas também já não é mais uma colônia oficialmente, né? Então, em 1815 acontece essa elevação do Brasil a reino de Portugal e Algarves, tá? E isso vai implicar diretamente no processo de independência do Brasil. Por quê? Porque assim que termina com o Congresso de Viena, a população portuguesa vai se revoltar porque quer de volta o seu rei, né? Quer de volta o seu rei para Portugal, quer de volta a colonização brasileira, já tudo mudou, voltemos agora ao que era antes. Só que não é o que acontece. Né? Por que não é o que acontece? Primeiro porque a população em Portugal está muito irritada, com vários motivos. Lembrando que Portugal naquele momento tem uma burguesia bem estabelecida, com várias críticas objetivas e apontamentos. E o Brasil começa a se tornar começa a se estabelecer aqui uma rede de sociabilidade, de relações de corte e elite escravocrata, cafeeira, mineradora, urbana. O Brasil acaba se tornando mais, digamos assim, maleável para os interesses, então, da corte portuguesa. Então existe uma certa resistência a voltar para Portugal, né? Por parte, uma parte importante da corte. Acontece em 1820 o que a gente chama de Revolta do Porto, tá? E aí, o que a Revolta do Porto quer? A volta de Dom João VI, né? Dom João VI volta para o Brasil, em 1820, mas a galera fala, não, a gente não quer só você, a gente quer você e quer o seu filho, porque o seu filho será o seu sucessor. Não adianta ter você, né? E sem ter o próximo da linhagem a assumir, né? Dom Pedro I. O que começa então? Começa uma série de tentativas de fazer com que Dom Pedro volte para Portugal. E nessa relação, Dom Pedro, pelo que a gente falou antes, começa a entender o Brasil como uma vantagem política também, né? Uma vantagem política de governo, né? Tornar o Brasil independente pode ser vantajoso pela cobrança que existe em Portugal, né? Ter uma administração de um novo país, digamos assim, pode se tornar algo positivo. E é nessa forma de pensar, aliado principalmente às elites econômicas e a ideia de ser um imperador absoluto, né? A gente vai ver isso quando falar sobre Dom Pedro I, primeiro reinado, tem características absolutistas, tem características centralizadoras. É a partir desse movimento que Dom Pedro I, né, se estabelece no dia do Fico e mais tarde, em 1822, dá início à independência do Brasil. A independência do Brasil oficialmente falando, tá? Então o processo de independência acontece, basicamente, ele começa com a chegada da família real ao Brasil, porque a gente falou sobre o bloqueio continental, sobre como isso acontece, como essas transformações sociais que acontecem no Brasil ajudam ao Brasil ganhar áreas de metrópole, estabelece uma nova sociedade, digamos assim, de corte, né, de relações interpessoais com a corte, relações de interesses, as elites econômicas que se formam no Brasil, que já eram elites econômicas, mas ganham áreas mais metropolitanas, mais digamos assim, de uma sociabilidade cortesã maior, e que vai dar início ao processo de independência. Sempre importante entender que a independência do Brasil ela não acontece de forma popular, né? É muito importante que a gente faça essa diferenciação, né? Enquanto nos países da América, os demais países da América do Sul que fazem a sua independência por um motivo, primeiro, pelo próprio povo, né? E por motivos contra-coloniais, né? Como é o caso
do Uruguai, que seria o Uruguai, que seria a Argentina, Peru, Bolívia, esses territórios, que necessariamente não tinham esse nome, começam a se formar a partir da luta para a expulsão dos espanhóis. Aqui é diferente, né? No Brasil, nosso processo de independência é feito pelo então colonizador, né? O que já mostra a forma concentrada, exclusivista, elitizada do nosso processo político desde a nossa independência, tá? Diferente dos outros países da América do Sul, que tem um apreço maior pela sua ideia de identidade nacional, né? Aqui é um pouco diferente, mas a gente entende por quê. Pela forma como aconteceu, principalmente a independência do Brasil. A gente vai falar sobre também a proclamação da República mais tarde, mas a independência é importante para entender que a nossa imagem de independência é feita pelo próprio colonizador, né? O que é um paradoxo. Que a gente colonizou, se tornou independente, né? Então a independência do Brasil começa dessa forma, tá? Exclusivista, nas mãos de Dom Pedro I, por uma decisão, né? E de uma elite econômica e social que existia no Brasil naquele momento. Em 1822 proclamar a independência do Brasil. Essa independência vai ser reconhecida primeiro pelos Estados Unidos, tá? E mais tarde ela vai ser reconhecida por Portugal. Mas como que vai ser isso? Não é assim então, né, gratuito. O Brasil vai ter que pagar para Portugal, né? E quem vai mediar essas negociações é a Inglaterra. O Brasil não tem dinheiro para pagar Portugal, então a Inglaterra faz esse empréstimo para que o Brasil possa ser reconhecido por Portugal como independente. Beleza, galera? Então, estudem esse eixo temático, foquem nas relações internacionais e nacionais que promoveram a independência do Brasil. Show de bola? Um forte abraço e bons estudos a todos.